embora, porque você é daquelas que tem coceira no nariz, irritação na garganta, sempre tá tendo esses negócios de vez em quando. Gente, a gripe surge aí de um dia para o outro. De repente você tá bonzinho, de repente você fica, né, com aqueles sintomas de gripe, seja ele fraco, forte, enfim. Aí começa a ter um pouquinho de febre, né, aí assim vai, um pouquinho de mal-estar. Bom, e assim começa, né? E para falar sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com o nosso infectologista, Dr. Fernando Chagas. E você que está aí do outro ladinho também, se quiser participar, né, do nosso bate-papo, da nossa entrevista, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A partir de agora já está aqui o WhatsApp da TV, que é o 981457570. Tá bom, meu amigo? Vamos embora, minha amiga, meu amigo, você que está aí, participa, tá? Doutor, tudo bom, Fernando? Como está? Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia a todos que estão agora nos acompanhando, né? Que bom a gente poder levar informação aí à população, ensinando a população a se cuidar mais, adoecer menos, né? Adoecer mesmo, né? Pelo amor de Deus. E agora, esse períodozinho, eu já vou te perguntando o seguinte. Existe um período, né, onde as pessoas mais pegam resfriados, pegam uma gripezinha aqui e outra ali. Existe aquele momento, porque eu vejo que tem dia que tá um sol, tem dia que tá chuva, tem dia que tá um pouco mais frio. Até aqui tá um pouquinho mais frio de vez em quando, né? Menina, que tá até bonzinho o clima hoje. Mas essas mudanças de clima, né, faz com que a gente gripe um pouco mais fácil? Pois é, existem diversos fatores que levam as pessoas a adoecerem dessas doenças respiratórias, que vão desde comportamentos, né, comportamentais, até mesmo fatores como a presença da chuva, que faz com que as pessoas, ao correr da chuva, se aglomerem mais, né? O trabalho da pessoa, as pessoas que trabalham em ambientes mais fechados e com muito mais pessoas, por contato, acaba se arriscando a pegar mais. E alguns hábitos simples, como a lavagem das mãos, os hábitos de levar a mão à boca, ao nariz. Então, quando junta tudo isso, algumas pessoas têm mais chances e outras menos chances de desenvolver doenças respiratórias. E, de fato, períodos onde se chove mais, as pessoas, ao fugir da chuva, acabam também se aglomerando e acabam tendo. E ainda tem aquelas pessoas, Marília, que têm, digamos, uma sensibilidade maior no nariz, na boca, na garganta, que tem algumas alergias, né? Ah, eu sofro de rinite, eu sofro de... Essas pessoas sofrem ainda mais o risco, porque estão sempre com esse tecido inflamado, sempre com esse tecido irritado, e acaba sendo abertura para a entrada de vírus. Muito importante aquela sua primeira fala, falando em relação à coceira, Por quê? Porque é uma confusão muito grande entre resfriado e gripe. O resfriado é quando os vírus eles acometem apenas a via aérea superior, acometem o nariz, acometem a garganta, acometem a boca. É causado por vírus específicos, por exemplo, um chamado rinovírus. Lembra do nome rinite? Rinite vem de inflamação nessa região. Sim. Rinovírus é um vírus que ele tem atração por essa região, nariz, boca e garganta. Então, quando a pessoa tem esses sintomas de acometimento do nariz, da boca e da garganta, geralmente é só o resfriado comum. Certo. A gripe é um pouquinho mais complicada porque é causada por um vírus que é a influenza, que é esse vírus que inclusive a gente evita com a vacinação. A influenza não, ele pega o corpo todo, então ele vai dar dor no corpo, moleza no corpo, e é esse que tem um risco, infelizmente, de levar algumas pessoas à morte. Especialmente pessoas, alguns grupos, como gestantes, idosos e crianças. O que fazer para evitar essas gripes, esses resfriados? Tem muita gente que fala assim, olha, não pode tomar vitamina C todos os dias. Tem um período. Mas já a vitamina D você pode tomar direto. E aí, o que é que a gente faz para evitar? Toma chá? Fica tomando, tem que tomar alguma coisa? Ou a alimentação, né? A alimentação acho que ajuda bastante. Frutas, verduras, eu acho que o pessoal fala muito disso, né? Coma bastante frutas, verduras. Gente, a gente come tanta coisa assim. E ainda assim pega os resfriados. A gente tende a adoecer, as pessoas elas tendem a adoecer em média 6 vezes por ano, olha que loucura. Agora os hábitos diminuem isso aí. Pessoas que têm hábitos de proteção adoecem bem menos, às vezes conseguem passar o ano todo sem adoecer, incrível isso. É verdade, né? Mas você citou muitas coisas, por exemplo, a vitamina, a alimentação, que impactam muito na imunidade. Se você está com uma imunidade melhor, as chances de você desenvolver a doença, mesmo se um vírus desse invade, também são menores. Mas primeiro a gente tem que ter, digamos, comportamentos que evitem que o vírus entre. Primeiro é isso. E uma coisa que a gente herdou da pandemia da Covid-19, de tanta coisa triste dessa pandemia,
algumas coisas acabaram sendo benéficas, que foram alguns hábitos, né? E a tecnologia hoje que a gente tem de diagnóstico, que melhorou bastante. Que hábitos são esses? A gente tem visto as pessoas que, quando estão com sintomas respiratórios, estão usando máscaras. As máscaras não seriam para o povo estar usando na rua por usar, porque está circulando vírus, porque vários vírus estão circulando, inclusive a da Covid agora. Claro que numa quantidade menor. Um pouco mais baixo. Agora, se você está com sintomas, se você está com coriza, com tosse, com dor no corpo, que pode ser uma gripe, um resfriado, é importante que você use a máscara para não passar à frente. E a gente tem visto as pessoas fazendo isso. E isso tem diminuído a circulação de vários vírus, isso é muito bom. Outra prática, a lavagem das mãos, Marília. As pessoas andando de ônibus lotados, as pessoas tocando, que é normal aquilo, é óbvio, né? Mas a pessoa acaba levando esses micro-organismos para casa. Você, ao chegar em casa, chegar do trabalho, chegar do colégio, andou no ônibus lotado, lave as suas mãos, não deixe entrar dentro de casa. É tão simples, chegou em casa, lava as suas mãos e pronto, vá fazer as suas outras coisas. O interessante seria, se possível, tomar um banho. Outra, antes de se alimentar, lavar as mãos para você não levar a boca. Ao sair do banheiro, lavar as mãos também. São hábitos simples, mas impactam bastante. Ter cuidado para não colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos. A gente viu em alguns estudos que crianças que roem unhas, crianças que têm o hábito de colocar o dedinho no nariz, são crianças que adoecem muito mais. E se você está doente, evita estar apertando a mão e abraçando as outras pessoas, porque você pode passar à frente pelo toque. Evita compartilhar. Você está resfriado, Marília? Você toma um copinho d'água, você não toma um golinho aqui, a outra pessoa pode pegar. É né? verdade. Então são hábitos que diminuem muito as chances de pegar essas doenças. Tem gente que confunde um pouco a rinite com a gripe, né? Tem gente que tem rinite, então já acorda, espirra muito. E é difícil às vezes. Corizando. E meu filho tem, e eu fico pronto. Ele vai chegar na escola desse jeito, o pessoal vai pensar que ele tá gripado, mas ele tá com rinite. Aí eu falo, Caio, tu fala que tá com rinite, porque senão o povo vai pensar que tu tá gripado. Mas aí confunde um pouco. Demais. E aí, usa máscara? Ai, que pergunta maravilhosa, Marília. Porque usar máscara para poder... É uma realidade. Se possível usar máscara, tudo bem. Mas às vezes a máscara, numa situação que se sabe que é rinite, acaba estereotipando a criança, né? É uma situação difícil, né? Acaba estereotipando a criança, acaba dizendo, não vou chegar perto porque ele está com resfriado ou com gripe e o menino está com irritação na mucosa. É interessante um acompanhamento profissional, né? Um pediatra, um infectologista ou imunologista, porque existem hoje tratamentos que diminuem os casos de rinite. As pessoas que ficam tendo rinites constantemente, existem tratamentos que são feitos de forma contínua que diminuem esses quadros de rinite. Outra coisa, é importante abrir o quadro de rinite, a pessoa observar se só está com aquilo, que já não é fácil, né? Mas se apareceu junto qualquer febre, qualquer dor de garganta, qualquer irritação no corpo, dor muscular, pensar na possibilidade de também estar com uma doença viral, uma doença infecto-contagiosa. Na maioria dos casos a gente sabe que não, é a rinite mesmo, é os cuidados, é importante identificar o que é que causa a rinite. Às vezes é o ar-condicionado que resseca a mucosa, às vezes é poeira, pólen, pelos de alguns animaizinhos, então tem que ter cuidado com os animaizinhos, não é deixar de tê-los, mas ter cuidado com o contato contínuo, evitar estar deixando sempre na cama. São ações que a gente acaba orientando no sentido das crianças sofrerem menos com a rinite. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Chuva. Muita gente fala assim, chuva, você não vai gripar por causa de uma chuva. Muita gente toma banho de chuva, vai pra chuva. Eu, quando era criança, amava ir pra chuva tomar banho. E aí, também o sorvete. O pessoal fala, mas o sorvete não é o sorvete que vai gripar você. E aí, doutor? Sorvete, chuva. Isso faz com que a gente possa vir a ter uma gripezinha? Ou tipo, eu tô gripado, eu não posso tomar sorvete porque eu tô gripado. A gente vê muito isso. Vou dizer uma coisa que vai impactar. Eu já vi pessoas dizendo que pode tomar. Lá nos Estados Unidos mesmo, o pessoal tem um sorinho assim, com picolézinho, e vende até em supermercado. Isso mesmo. E eles botam lá para as crianças, sabe, chuparia de Isso. E algumas medicações lá são assim. A via de administração é um sorvetinho, um picolé geladinho, né? É exatamente o que eu ia te dizer. Muita gente vai se impactar com a minha fala aqui agora, mas às vezes meu paciente está com muita dor de garganta, eu digo, chupa um picolé, um sorvete, que vai anestesiar a garganta, né? Na verdade, tem um ponto negativo que leva as pessoas a associarem, porque o gelo diminui
os vasos sanguíneos, eles ficam mais fininhos, né? Causa vasoconstricção. Então, algumas vezes para chegar ao medicamento dificulta um pouco, mas hoje a gente tem as medicações tópicas, a gente tem um picolézinho com remédio, então gelo não causa o problema de forma alguma. Isso. Chuva também não, você imagina, se a água da chuva trouxesse vírus, pelo mesmo raciocínio até a gente tinha um risco de na hora de tomar um banho debaixo do chuveiro. O problema da chuva, né, é que quando chove, levanta poeira, levanta aquele cheirinho de terra molhada que para algumas pessoas pode irritar e causar rinite. Sim. Outra, você corre das chuvas, você se aglomera com outras pessoas e essas outras pessoas podem estar com vírus. Então, por isso que em períodos de chuva as pessoas adoecem mais. E algumas pessoas em períodos frios, a frieza, especialmente se tiver seca, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pode estar frio e úmido. Quando está frio e muito seco, por exemplo, pode irritar a mucosa e a pessoa espirrar, a pessoa ter rinite, e sempre que tem esses quadros, a irritação do tecido acaba abrindo aí espaço para um vírus entrar. Mas só entra se a pessoa tiver contato com o vírus. Se não tiver, é só uma rinite e, como você bem falou, não é doença, calma aí, vamos ter cuidado para não confundir e a pessoa sofrer aí sem estar com vírus, sem estar com bactéria, às vezes sendo medicado desnecessariamente. É verdade. Pois é, eu escutei, né, falar sobre isso, sobre a chuva, sobre o sorvete. Aí eu disse, gente, é mesmo, né? Fiquei pensando, né? Eu disse, realmente, a gente toma banho de chuva, a gente não fica doente assim, mas se tiver outras pessoas que têm algum vírus, alguma doença, alguma coisa, claro que isso vai realmente fazer com que a gente, né, pegue. Mas como é que pode, né? Deus não ia mandar chuva pra gente adoecer. É verdade. Né? Complicado isso, mas eu achei interessante também a questão do picolé. Isso. Aquele sorozinho caseiro, eu acho que deve ser... Eu não cheguei, eu quase comprei para experimentar. Mas aí eu disse, não, eu não vou comprar isso não, mas deve ser aquele sorozinho caseiro. Deixa eu só dar uma informação sobre isso. Que a gente compra na farmácia. Na farmácia. Eles botam para fazer tipo um picolézinho. Picolézinho. Né? Olha, quando é para situações de garganta, é maravilhoso. O único cuidado que eu digo é o seguinte... As pessoas, às vezes, fazem nebulização, compram soro para guardar para nebulização. Sim. A nebulização é diferente. Você colocar o soro na geladeira e utilizá-lo geladinho, o vapor gelado não causa aquela constricção dos vasos que eu falei? Pode atrapalhar os brônquios, que é os canais que levam do nariz para os pulmões. Então, para quem for fazer nebulização, não é legal guardar soro em geladeira. O ideal é deixar o soro na temperatura ambiente, porque aí sim o soro gelado pode atrapalhar a transmissão do vapor lá para dentro dos pulmões. Então, nesse caso, sim, mas no picolé para garganta, não. Muito pelo contrário. Meu filho não vai chupar picolé porque tá resfriado. Não, se o bichinho tiver com a garganta doendo, é até bom, porque vai diminuir a dor de garganta dele. A gente achava que ia tomando um negocinho quentinho, né? Geralmente a gente vai, vou tomar uma sopinha, um negocinho quente, que eu tô com minha garganta meio ruim, meio bichada. Mas verdade, esse negócio do picolé, viu, gente? É verdade mesmo. Agora, você falou do soro, e aí me veio outra coisa aqui na minha cabeça. O soro, a gente guarda ele... A gente tem que usar ele todo... Ou a gente pode guardar ele? Por quanto tempo? Não necessariamente. Até bom. Aí eu estendo até mesmo... Eu sei que é diferente, mas eu sei que muita gente pratica isso. Eu estendo até mesmo aos chás. Né? Antes de ser médico, eu sou farmacêutico. Eu fiz farmácia antes de fazer medicina. E eu me lembro quando a gente trabalhava a disciplina fitoterapia, que é a disciplina que, das plantas, né? A gente faz chás. Eu me lembro que era um grande problema, né? As pessoas preparam chás, botam na geladeira para usar a semana toda. O problema é que 24 horas depois, o princípio ativo que iria lhe ajudar já nem existe, ele já evaporou. Então não é para estar usando chás a semana inteira, é para consumir no máximo 24 horas. O soro é um raciocínio diferente, mas o soro não é para ser colocado na geladeira. Compre em pequenas quantidades, tá? O soro fisiológico, aquele 100, 50, deixa na temperatura ambiente. Você pode guardar ali 24, 48 horas, contanto que ele esteja bem lacradinho. Que não pode deixar aberto, porque aí poeira cai em cima, sujeira pode cair em cima e você vai fazer a nebulização com aquilo lá. Fechadinho, 48 horas. Alguns até dizem 3 dias, não tem problema. O importante é evitar botar na geladeira para não usar gelado e ter o cuidado de fechar direitinho. Muito bem, tá aí, gente. Adorei, né, esse nosso bate-papo aqui, doutor Fernando. Muito bom. Eu não estou escutando meu ponto, não sei se teve alguma pergunta aí, viu, Jai? Não tô escutando pergunta. Tem pergunta? Tem alguma pergunta? Faz assim. Tem aqui Tem, por favor. Então, eu não estou te escutando, tá? Depois vem aqui ver, por favor. Olha,
Sou asmática e tenho muita alergia à poeira. Ultimamente vivo gripada. O que posso fazer para aumentar minha imunidade? E aí, doutor? Pois é, existem medicações hoje em dia que a pessoa utiliza de forma contínua que diminuem as crises de asma, diminuem por exemplo, se você tem 3, 4 crises por ano, isso pode diminuir muito. Agora, a imunidade não é algo que existe uma medicação específica que aumente, porque a imunidade não é um ponto específico, é um conjunto, são células de defesa, produtos, substâncias produzidas por essas células, até mesmo alguns hormônios que nós temos no corpo, que são importantes a gente ter cuidado com os níveis desses hormônios. Então, o que é que melhora a imunidade? É evitar os excessos. É dormir bem, se você dorme mal, o seu corpo vai cobrar, porque ele precisa descansar e a sua imunidade vai cair. Até mesmo, Marília, a questão da cabeça da pessoa, a pessoa muito estressada, muito explosiva, as pessoas que se estressam, a crise de ansiedade muitas vezes, pode diminuir a imunidade, porque trabalha com a substância que a gente produz chamado cortisol ou cortisona. A gente lembra dos corticoides, hidrocortisona, dexametasona. A gente usa o corticoide para quê? A gente usa para diminuir a resposta inflamatória e diminuir a defesa. Por exemplo, você tem uma doença autoimune, uma doença que ataca o seu corpo, a gente usa o corticoide para evitar que o seu corpo não ataque ele mesmo. Então, a gente freia a imunidade com o corticoide. O cortisol é a mesma coisa. E você produz. Quando você está muito estressado, os níveis vão lá para cima. Sua imunidade cai, porque o seu próprio corpo diminui as suas células de defesa. Então, até mesmo o estresse pode contribuir. É dormir bem, evitar abusos como o abuso do álcool, o abuso do cigarro, abuso de alimentos muito gordurosos e que causam muita inflamação. O estilo de vida é fundamental. A prática do exercício físico melhora muito a imunidade. Então, é evitar os excessos que a sua imunidade sempre vai estar bem. Maravilha. Tem mais perguntas. Vamos lá. Vai colocando aí, Jair. Bom dia, minha bebê tem 2 meses e está com o nariz entupido direto. A pediatra falou só para lavar com soro, mas estou em dúvida porque tem que tomar a vacina de 2 meses. Será que faz mal dar vacina? Enfim, e aí? Não, será que faz mal? Tem gente que fala assim, mas aí eu tô doente. Será que eu posso tomar a vacina doente? Não. Enfim. Veja só, o que a gente tem que evitar, mas faz sentido a pergunta que eu entendi, que como só adoece com muita frequência, quando ela estiver doente, pode tomar a vacina, a gente evita a aplicação da vacina no decorrer do sintoma. Por exemplo, se a criança está naquele dia com febre, naquele dia doentinha, a gente espera um pouquinho ela melhorar e aplica. Ela vai melhorar. Né? Então a gente só evita isso. Quanto à lavagem do nariz, a gente parte para aquele mesmo raciocínio do soro gelado para nebulização. Para lavar o nariz é interessante que o soro esteja na temperatura ambiente, porque é o mesmo canalzinho que vai lá para os pulmões. Tá? Então, nesse caso, é o sorinho em temperatura ambiente. A lavagem do nariz é algo extraordinário. Não tem problema, é muito fácil de fazer e é muito importante as mães saberem utilizar nos seus filhos, porque é um instrumento que não é uma medicação que é absorvida, que não tem tanto risco para a criança. Então, aprendam essa técnica da lavagem do nariz, é muito importante. Peçam para o seu médico ensinar direitinho e pratiquem sempre que a criança estiver com o narizinho entupido ou sempre quando estiverem com alguma doença respiratória. Minha amiga, você peça seu médico mesmo para ensinar, porque olha, eu sou fria para aprender. Mas eu botar esse negócio, cadê que o bicho não sai do outro lado? Então tem toda uma técnicazinha aí para você, viu? Bora lá, mais uma pergunta. Eu acho que a gente já está no tempo já corrido aqui. Peguei uma gripe há 2 meses atrás que progrediu para sinusite. E até hoje sinto muita dor no nariz, indo para o centro da testa. Isso é normal? Também fico resfriada muito rápido. Pois é, a gripe ela pode sim dar essa complicação, assim como pode também acometer o ouvido, tá? Então pode sim, o que é uma sinusite? É uma inflamação dos ossos da face. É por isso que a pessoa, depois que tem, às vezes aperta a face e sente dor. E o danado é que fica ali guardadinho, você melhora da gripe e aquilo pode ficar muito tempo causando tosse, causando aquelas dores, irritação no nariz. Então é importante o acompanhamento médico, o tratamento médico. Existe o tratamento para sinusite, às vezes é um tratamento que pode durar 3 meses, olha só. E às vezes a gente precisa até fazer exame de imagem, precisa entrar com um tubinho aqui para olhar se não tem alguma coisa ali que pode formar um cisto. Claro, isso é raro, mas pode acontecer e é preciso retirar. Então vá no médico, conte a sua história para ele poder tratar e você resolver ficar tranquilo em relação a isso. Maravilha. Tem gente que às vezes está
soa tanto o nariz e sai sangue um pouquinho. Isso é por quê, doutor? Às e vezes... às vezes também incomoda o ouvido. O ouvido. Às vezes o ouvido é como se tivesse alguma coisa dentro do ouvido também, que entope o ouvido. Isso. É porque o canalzinho do ouvido, que tira a pressão do ouvido, ele cai na garganta. Então, às vezes a garganta inflama, às vezes você faz força nesse setor aqui, o ouvido sente a pressão e às vezes pode doer, né? Então é comum que, de fato, que isso aconteça. Sobre o sangue, às vezes eu recebo o paciente achando que está com tuberculose porque está sangrando. E não é só tuberculose, eu escarrei e saiu sangue, ou saiu sangue do meu nariz. É porque essa região ela é muito vascularizada. Também, né? É por isso que a gente evita o soro gelado nela, né? Porque ela é vascularizada demais. E às vezes ao tossir, você faz muita força e fere um pouquinho. Às vezes ao suar o nariz, você faz muita força e fere. É um vasinho que fere. O que é que você faz? Pega um algodão, né? Pode molhar ele com aí sim faz uma aguinha gelada para poder o vaso ele entrar em constricção, ele fechar. Você bota o algodãozinho ali, dá uns 5 minutos, retira que vai parar de sangrar. Maravilha, viu? Quero agradecer aqui a você, doutor Fernando. Muito obrigado por ter vindo aqui tirar nossas dúvidas, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de levar informação às pessoas, tá, gente? A gente está sempre aí disponível, sempre que precisar. Possível, puder ir no meu Instagram, tá? Dr. Fernando Chagas Infecto, a gente sempre deixa orientação lá. E a ideia é essa, informar as pessoas para evitar que as pessoas adoeçam. Uma população bem informada é uma população que adoece menos. Com certeza. Siga ele mesmo, viu, minha gente? Porque tem muita coisa boa pra gente ficar, né, por dentro desses assuntos e evitar também algumas coisas, como gripes e outras doenças infecciosas também, tá bom? Vamos a um pequeno intervalo. Já tem mais 2 convidadas aqui, viu, gente? Vamos falar sobre microtraição. Vocês sabem o que é microtraição? Minha gente, eu quero saber, viu? Já eu quero saber esse babado aí. E você também? Então não sai daí não, volto já.